Conheçam Mohammad Shafia. Ele era um homem de 59 anos que durante grande parte de sua vida morou no Afeganistão. Quando Mohammad completou 18 anos, seu avô lhe emprestou $10 mil para que ele pudesse abrir uma empresa. A partir daí, ele prosperou muito e se tornou um homem muito rico. Até que em 1979, ele acabou se casando com uma mulher chamada Rona através de um casamento arranjado por suas famílias. Eles pareciam ser um casal muito feliz, tiveram um grande casamento de luxo. Só que no decorrer dos anos houve um problema entre eles. Rona tentava de tudo, mas ela não conseguia engravidar. Eles chegaram até a viajar para a Índia e tentar vários procedimentos médicos, só que infelizmente ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. Por causa disso, eles começaram a ter muitas brigas, e em uma dessas brigas, Rona chegou a dizer para ele que o melhor seria que ele arrumasse uma segunda esposa, porque ela sabia que ele queria muito ter herdeiros. De início, Mohammad não gostou muito da ideia, porque segundo ele, 2 mulheres dentro de casa era certeza de briga na certa e de gastos em dobro. Porém, como ele queria muito ter filhos, ele acabou aceitando, e por causa disso, Rona e a mãe dele começaram a procurar por essa mulher. Após muita procura, elas escolheram uma mulher chamada Tubá, de 17 anos, que acabou se casando com Mohammad em 1988. Assim que os dois se casaram, não demorou muito e ela já engravidou. E no decorrer dos anos, ela teve por volta de 7 filhos, sendo 5 meninas e 2 meninos. Quando Sahara, a terceira filha do casal, nasceu, Tubá a entregou para Rona e disse para ela que ela poderia criar a menina como se fosse sua filha. Só que para fazer isso, ela disse que tinha uma condição. Tubá deveria dormir com Mohammad 3 vezes na semana, enquanto Rona deveria dormir somente uma noite. Como ela queria muito ter um filho e queria muito ter essa experiência, ela aceitou, e então Mohammad começou a passar grande parte da semana com sua segunda esposa. Em 1992, a família teve grandes problemas por causa de um novo regime político que estava iniciando em seu país, e por causa disso eles precisaram se mudar para o Paquistão. Após isso, eles foram para Dubai, Austrália, Dubai de novo, até que por fim, em 2007, eles resolveram ir morar no Canadá. Porém, havia um grande problema, já que assim que toda a família se mudou para o Canadá, Rona precisou ficar para trás, porque no Canadá não é permitido que um homem tenha 2 esposas. Por causa disso, Mohammad precisou mexer seus pauzinhos, e após 5 meses ele conseguiu colocar ela no país, dizendo que era sua prima e que desde que seus filhos eram bem pequenininhos, ela trabalha como uma espécie de babá e governanta em sua casa. E então, só após 5 meses que toda a família já estava ali, ela conseguiu o visto de trabalho para ficar com sua família. Assim que chegou no país, Mohammad investiu $2 milhões na construção de um shopping na cidade de Montreal, e ele também estava construindo uma mansão avaliada em $900 mil. Enquanto essa mansão não estava sendo construída, ele comprou ou alugou uma casa muito pequena e muito apertada, que não se parecia nada a uma casa onde um empresário multimilionário moraria. Para vocês terem uma noção, assim que eles entraram na casa, ele não comprou nem camas, e todo mundo tinha que dormir em uma espécie de esteira que eles colocavam no chão. Eu acho que o único quarto que tinha cama era o quarto dele e de Tubá. Apesar de Rona ser a primeira esposa, ela nem de longe parecia com isso, já que era tratada como uma verdadeira empregada, tinha que fazer de tudo dentro da casa. Tubá xingava, dizia que ela era sua serva. Fora isso, pelo que se entende, nenhum dos filhos de Mohammad sabia que ela era sua primeira esposa. Eles achavam que ela era realmente uma babá ou uma governanta, porque era ela que cuidou deles desde o nascimento, principalmente das meninas, que a chamavam de mãe Rona, porque realmente ela era como uma mãe para elas. Rona várias vezes chegou a pedir o divórcio, só que ele negava sempre. Ele dizia para ela que não ia dar, e eu acho que isso devia ser
porque ele tinha medo de perder grande parte de sua fortuna. Fora isso, todos os seus documentos, inclusive seu passaporte, estavam em posse de Mohamed Tubá, que não deixavam ela fazer nada e quando ela saía, tinha que pedir permissão para isso. Mohamed era um homem extremamente rígido e quando suas filhas demonstravam gostar do estilo de vida que as mulheres tinham no Ocidente, ele deixava bem claro que jamais aceitaria isso e que elas deveriam continuar seguindo seus costumes e sua cultura à risca. Tubá era uma mulher muito dominante e ela sabia exatamente como manipular Mohamed para fazer exatamente o que ela queria. Existem relatos de que ela proibia Roná de comer as refeições à mesa com a família e que ela também estipulava horários que ela poderia ligar ou usar o telefone da casa para se comunicar com sua família que estava em outro país. Como Mohamed era um empresário de sucesso, ele sempre estava viajando e quando ele estava fora, quem era a autoridade da casa era seu filho Hamed. Hamed era igualzinho ao pai, rígido, dominador e muito agressivo. Ele vivia seguindo as irmãs e sempre que via ou ficava sabendo de algo que ia contra sua cultura ou suas convicções, ele as punia de maneira severa. Fora isso, a quinta irmã e o sexto filho do casal, que não tiveram seus nomes revelados, serviam como uma espécie de delatores e sempre que eles viam as irmãs fazendo algo que eles consideravam que não era certo, eles contavam tudo ao pai ou ao irmão. Zenab, Sahar e Get eram as filhas mais vigiadas, porque era notório o quanto elas gostavam de morar naquele país e o quanto elas apreciavam a cultura canadense. Por causa disso, todas as atenções da casa eram voltadas para as três e elas se sentiam muito sufocadas com tudo isso, elas não aguentavam viver daquela forma. Em fevereiro de 2008, Zenab recebeu um cartão de Dia dos Namorados de um menino chamado Amar. Ele estudava na mesma sala que ela e assim como Zenab, ele também era imigrante, ele tinha nascido no Paquistão, mas mesmo ele nascendo nesse país, Zenab era completamente proibida de namorar com ele, porque segundo sua família, ela só podia namorar com um homem do mesmo país que ela. Por causa disso, ela procurou um computador, conseguiu mandar um e-mail para ele escondido e disse para ele que todas as vezes que algum de seus irmãos estivesse por perto, era para ele evitar qualquer tipo de contato com ela. Eles então começaram a namorar escondido e em um certo dia, quando não tinha ninguém em casa e Tubá e Mohamed estavam em Dubai, Zenab chamou Amar para ir até a sua casa e eles ficaram um tempo juntos ali, aproveitaram. Só que o que ela não sabia era que Hamed estava voltando mais cedo para casa e acabou pegando os dois ali. Assim que chegou em casa, Hamed expulsou Amar e Zenab sofreu todas as consequências possíveis. Após esse episódio, Zenab foi proibida de voltar ao colégio e se tornou uma prisioneira em sua própria casa. Ela só podia ficar em seu quarto e quando tinha permissão, podia ir à rua somente acompanhada de um parente. Enquanto isso, Sahar também estava vivendo um grande problema, já que uma de suas irmãs, aquela que não teve o nome divulgado, disse para a mãe que ela teria beijado um menino no colégio. Tubá ficou com muita raiva, foi furiosa até lá, colocou a professora dela contra a parede e disse que isso era inadmissível e que ia contra todos os valores que elas seguiam. Só que a professora nada poderia fazer a respeito disso, já que ela não pode ficar vigiando todos os alunos a todo momento, a não ser dentro da sala de aula. Mas mesmo assim ela relata que nesse dia Tubá estava completamente furiosa e fora de si. Sahar ficou triste, com muita vergonha de toda essa situação, fora que dentro de casa ela também estava vivendo um grande conflito, já que ela não aceitava ter que usar as roupas que o pai dela mandava e ela odiava usar o véu. Era uma briga todos os dias dentro daquela casa, porque Sahar detestava ter que usar o véu, mas no final ela sempre era obrigada. Ela também estava cansada de ser vigiada constantemente por seus irmãos e isso estava deixando ela muito deprimida. Por causa disso, ela tentou tirar a vida diversas vezes e uma dessas vezes, Roná tentou ajudar ela enquanto ela estava ali. Tubá gritava da cozinha que ela não estava nem aí pra ela, que poderia acontecer, que tivesse que acontecer, que ela não ia ligar pra isso. Como ela precisou ir ao hospital, um assistente foi enviado pra conversar com ela e então Sahar disse
tudo o que acontecia na casa, disse o quanto ela estava triste. Ela também falou que a mãe não falava com ela há semanas e que proibia todos os irmãos de dirigirem a palavra a ela. Após algum tempo conversando com essa pessoa, ela acabou desmentindo tudo, disse que era tudo coisa da cabeça dela e que estava tudo bem. Esse assistente social foi enviado mais uma vez para conversar com ela em outra semana e ela continuou afirmando que estava tudo certo, que não tinha acontecido nada, e então ele encerrou o caso. Quando completou 19 anos, Zenab teve permissão para voltar ao colégio, só que em outro lugar. Ela também começou a ter aulas de francês e enquanto estava tendo essa pequena liberdade, ela conseguiu arrumar um computador, enviou um e-mail para Amar dizendo para ele que o amava muito, que estava morrendo de saudades dele e que queria muito ficar com ele novamente. Assim que ele respondeu, ele disse para ela que também queria muito voltar a namorar com ela e assim os dois voltaram a ficar juntos. E enquanto Zenab estava tendo suas aulas de francês, ela também conheceu um menino chamado Ricardo e resolveu apresentar ele para Sahar. Assim que se conheceram, eles também começaram a namorar e assim os dois casais começaram a se encontrar escondidos em bibliotecas, no McDonald's, aonde eles conseguissem. Get, até então com 13 anos, sabia de toda a vida de suas irmãs, só que ela mantinha tudo em segredo. Como ela nunca tinha morado no Afeganistão, ela não via razão de ter que seguir aquela cultura, de ter que seguir aquelas regras, e ela fazia questão de deixar isso bem claro para sua família. Ela era a típica adolescente rebelde, ela vivia fugindo da escola, ela chegou até a roubar algumas lojas para conseguir algumas roupas que ela gostava. E como ela tinha muitos problemas na escola, os pais sempre eram chamados. E isso deixava Mohammed muito, mas muito irritado. Em 2009, Get e seus dois irmãos, aqueles que não tiveram seus nomes revelados, estavam em um shopping fazendo compras, só que eles acabaram perdendo a hora. Por causa disso, assim que eles chegaram em casa, Mohammed e Hamed estavam muito furiosos, eles estavam muito irritados e então foram com tudo pra cima deles. Zenab presenciou toda a violência, ela ficou muito traumatizada, mais do que ela já era, e então quando ela viu aquilo, ela tomou uma decisão e ela viu que não queria mais ficar naquela casa. Naquele mesmo dia, Zenab fugiu de casa, deixou um bilhete e nele dizia que ela tinha fugido para poder viver sua vida livremente. Mohammed viu aquilo como uma traição monstruosa, ele ficou possesso e disse que ele jamais aceitaria que uma filha dele ficasse pelo mundo sem nenhum tipo de supervisão. Por causa disso, ele começou a pensar mil maneiras do que ele poderia fazer para se livrar da filha assim que ele pudesse colocar as mãos nela. No dia da fuga, todos os irmãos, menos Hamed, ficaram sabendo do que Zenab tinha feito quando ainda estavam no colégio. Eles então ficaram com muito medo, ficaram desesperados, pensando o que poderia acontecer com eles assim que eles chegassem em casa, porque com certeza Mohammed ia descontar toda a raiva neles. E então eles foram atrás de alguém, pegaram um telefone, ligaram para a polícia e pediram ajuda. Assim que os policiais chegaram, eles levaram eles até a delegacia, conversaram com todos e eles contaram tudo o que acontecia naquela casa. Eles explicaram o quanto o pai deles era rígido, tudo o que acontecia ali dentro. Então os policiais chamaram Mohammed e assim que ele chegou lá, assim que ele estacionou o carro no local, os filhos mudaram toda a versão. Eles falaram que eles mentiram, que nada acontecia e que eles estavam inventando toda aquela história. Após alguns dias, um assistente social foi enviado para falar com os filhos novamente. Aqueles dois filhos que não foram nomeados continuaram afirmando que tinham mentido sobre tudo, que eles tinham inventado toda aquela história, mas Get disse para o assistente que era tudo verdade e que ela preferia 1000 vezes ser enviada para algum orfanato do que ter que voltar para sua casa. Sahar também disse pra ele que sofria muito ali, que ela não queria mais viver daquela forma, só que de alguma maneira sombria e muito estranha, esse caso foi fechado, tudo foi arquivado e Mohammed e Tuba nunca foram acusados sobre nada. Algumas semanas se passaram e Rona escutou uma conversa de 3 membros daquela família. Ela escutou Mohammed dizer para Tuba e Hamed que ele queria matar Zenab e uma outra pessoa também. No momento em que ela escutou aquilo, ela soube que ele estava falando dela e então, muito desesperada, foi até um telefone público, ligou para a família dela e disse tudo o que ela ouviu. A irmã dela disse para ela ficar despreocupada, que aquilo ali não era o Afeganistão, que aquele país era o Canadá e que ele jamais tentaria fazer algo contra ela
ou contra sua filha. Ainda em abril de 2009, Tubá conseguiu contato com a filha Zenab e disse para ela que se ela realmente amasse Amar, toda a família daria para ela permissão para se casar com ele, já que ela preferia que sua filha estivesse casada do que solta pelo mundo, sem saber o que ela estava fazendo. Após muita conversa e após ela insistir muito, Zenab acabou aceitando e no dia 1º de maio de 2009 ela voltou para casa, no mesmo dia que seu pai viajou para Dubai a negócios. Poucos dias se passaram e no dia 18 de maio de 2009, enfim, chegou o grande dia do casamento de Zenab e Amar. Só que, apesar de amar muito ele, de estar muito apaixonada, Zenab confessou para um tio que, na verdade, ela não queria se casar naquele momento, que ela se sentia muito nova e que não estava preparada para esse tipo de relação. Só que ela ia fazer isso, que ela ia se sacrificar dessa forma, porque quando chegasse a vez de suas irmãs, elas também poderiam ter o mesmo poder de escolha para escolher o marido, assim como ela teve. A cerimônia do casamento chegou a ser feita, porém tudo foi anulado 24 horas depois, porque ironicamente ninguém da família do noivo quis comparecer para a recepção. Eles não estavam de acordo com o casamento, eles não queriam que ele se casasse com alguém de outro país, e isso trouxe um constrangimento enorme para Zenab e toda a sua família. Tubá chegou a desmaiar no local e Zenab disse que a partir daquele dia ela seria completamente obediente a seus pais e nunca mais faria nada que eles não quisessem. Zenab disse para Amar que mesmo o amando muito, ela não deixaria jamais a sua família passar por tamanha desonra e por isso ela não ia continuar casada com ele. Eles só ficaram casados 24 horas e eu acredito que o casamento foi consumado porque, de acordo com as palavras do tio dela, eles deveriam tirar a mancha da saia de Zenab, fazendo com que ela se casasse com um primo. Eles então iam começar a arrumar um novo casamento para ela, para que isso tudo não se tornasse uma grande vergonha para toda a sua família. Como Mohamed não estava no dia do casamento, assim que ele falou com a família por telefone, ele pediu para que eles esperassem ele voltar para o país para poder começar a organizar esse novo casamento. Alguns dias se passaram depois de toda essa tragédia e um dos irmãos viu Sarah abraçada com o namorado. Ele imediatamente contou tudo para Hamed, que começou a seguir ela mais do que nunca, e então ele tirou várias fotos de Sarah com Ricardo e montou uma espécie de dossiê para poder mostrar tudo ao pai. Assim que Sarah soube de tudo isso, ela começou a temer muito por sua vida. Ela até chegou a conversar com uma de suas professoras e a professora ficou bem preocupada com ela, então resolveu ligar para o juizado. E assim que Sarah conversou com esses responsáveis, a única coisa que eles disseram para ela é que ela devia procurar um abrigo porque eles não poderiam fazer nada por ela. No dia 13 de junho de 2009, Mohamed chega em casa e, segundo relatos, ele teria beijado a testa de Zenab e disse para ela que a perdoava por tudo. Os dias se passaram e Mohamed disse à família que todos iam tirar férias. Ele passou semanas planejando o local, a hospedagem e até comprou mais um carro, porque, segundo ele, todos tinham que ir da forma mais confortável possível. Enfim, o grande dia chegou e no dia 23 de junho de 2009, toda a família seguiu em direção a essa viagem especial. Eles foram em direção às cataratas do Niágara e eles passaram vários dias curtindo, tirando várias fotos e fazendo tudo que uma família de férias faz. No dia 28 de junho, eles resolveram mudar de hotel e então, bem tarde da noite, eles pegaram o carro e começaram a viajar até esse novo lugar. Assim que chegaram no hotel, segundo eles entraram nos quartos e então Zenab teria pego as chaves de um dos carros e saído com Sarah, Get e Roná. No dia seguinte, segundo eles, elas não voltaram para o hotel e então, muito preocupados, foram até uma delegacia e disseram que suas 3 filhas e a empregada tinham sumido com o carro. Um dos policiais chamou os 3 para entrar em uma sala e disse para eles que na parte da manhã eles tinham encontrado um carro dentro de um canal. Assim que escutou isso, Tubá ficou apavorada e começou a chorar desesperadamente. E então o policial disse que eles já estavam trabalhando para retirar o carro daquele local. Assim que o carro foi retirado, eles realmente encontraram as 4 ali dentro e elas haviam
morrido por afogamento. Assim que as encontraram, Mohamed, Hamed e Tubá foram interrogados porque os policiais queriam entender o que levou todas elas a saírem 2 horas da manhã de um hotel. Eles então disseram que Zenab era acostumada a fazer esse tipo de coisa, adorava pegar o carro escondido, mas que ela sempre voltava e então eles não viam nenhum problema em relação a isso. Os investigadores disseram acreditar que tudo não passou de um acidente, só que após receber os exames de cada uma, eles notaram que todas tinham um hematoma na cabeça. E como a janela do carro estava aberta e o canal não era de águas profundas, se a pessoa estivesse consciente, com certeza ela teria saído facilmente dali. Fora que também, após analisar todo o local do acidente, eles encontraram vestígios de que 2 carros tinham entrado em colisão. Eles então pegaram todas aquelas peças para serem analisadas e após conversarem com a família novamente, eles disseram que quem poderia ter feito isso foi Amar, porque Zenab teria largado ele no dia do casamento e ele estava com muita raiva dela por causa disso e com certeza ele queria se vingar. Só que após os policiais investigarem, eles perceberam que Amar não tinha nada a ver com isso e então ele foi totalmente descartado. Enquanto a família Shafia recebia repórteres em sua casa e chorava muito por causa das filhas, os investigadores descobriram que as peças encontradas eram totalmente compatíveis com o carro deles e que por causa de uma ligação que Sarah teria feito para o celular do irmão, se descobriu que Hamed esteve no local do acidente um dia antes de tudo acontecer. Os investigadores também receberam a ligação do irmão de Tubá, onde ele disse que um dia ele tentou ligar para Mohamed para dizer que ia ajudar com as meninas, que iria conversar com elas, mas Mohamed disse para ele que isso não era necessário e que se ele quisesse ajudar realmente a família, era para ele conseguir arrumar algum jeito de matar Zenab. Os parentes de Roná também entraram em contato e desmentiram toda a versão da família de que ela era apenas uma empregada. Eles disseram que ela era a primeira esposa de Mohamed e para comprovar isso, os investigadores também encontraram vários diários dela, onde ela relatava todos os seus dias de tristeza, dizia o quanto se sentia mal, que só aguentava ficar ali por causa das meninas, porque ela as amava muito, e que todas as vezes que ela pedia o divórcio, Mohamed não dava a ela, porque ele não queria perder grande parte de sua fortuna. Como os policiais ainda não tinham provas concretas e precisavam de uma confissão, eles chamaram a família Shafia para o local onde aconteceu o acidente, já que eles disseram que nunca estiveram ali. Assim que chegaram no local, os investigadores começaram a dizer a eles que estavam muito felizes porque tinha uma câmera que pegou tudo e que eles só estavam esperando o resultado da revisão que estavam fazendo para conseguir pegar quem fez tudo isso. Só que enquanto eles estavam falando isso e deixando a família com uma pulga atrás da orelha, um dos investigadores colocou uma escuta no carro da família e quando eles estavam voltando para casa, eles começaram a confessar tudo o que fizeram. Os investigadores levaram um susto e ficaram apavorados porque eles descobriram que Tubá também estava envolvido em tudo e que a família planejou isso tudo por semanas. Eles pensaram em cada detalhe, eles sabiam tudo o que ia acontecer ali. Com a confissão em mãos, eles foram indiciados e se descobriu que eles fizeram tudo isso com as meninas porque, segundo eles, elas se comportavam de maneira imprópria e era necessário retomar a honra da família. Mohamed disse que soube que quando Sarah ia para o shopping ou quando ela estava no colégio e percebia que seus irmãos não estavam por perto, ela sempre trocava de roupa, usava maquiagem, tirava o véu, e ele também descobriu sobre os namorados, sobre os encontros às escondidas, e isso estava deixando ele muito envergonhado perante toda a sua comunidade. Pelo que se entende, eles fizeram tudo isso com Zenab e Sarah por causa dos meninos e pela forma que elas se comportavam na rua, com Get porque ela jamais ficaria quieta caso ela soubesse que a família fez alguma coisa com as irmãs, e com Roná por causa de dinheiro. Durante o julgamento, eles não demonstraram nenhum tipo de remorso e os filhos que não tiveram seus nomes divulgados testemunharam a favor da família no tribunal.
Os promotores disseram que na madrugada daquele dia eles deixaram as 4 inconscientes, dirigiram até o canal e assim que eles chegaram lá, eles tentaram empurrar o carro com a própria força. Como eles não conseguiram, eles voltaram para o veículo e usaram a força do carro para empurrar o outro. Ao final do julgamento, os 3 foram sentenciados e Mohamed, Tuba e Hamed pegaram prisão perpétua. Os outros filhos do casal foram enviados a um orfanato, mas eu não tenho informações do que teria acontecido com eles. Eu não sei se eles foram adotados por alguma família ou se eles voltaram a morar com os próprios familiares. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Esse é o tipo de caso que me deixa muito triste, eu fico bem abalada. Enfim, te agradeço demais se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e principalmente deixe seu comentário porque me ajuda muito no engajamento. Se você puder também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. E por favor, eu tô notando que os vídeos estão tendo poucos likes esses dias, então por favor não se esqueçam de deixar o like. Tem algumas pessoas me dizendo que o YouTube tá tirando o like delas, YouTube me ajuda, por favor. Então é isso, gente. Compartilhem o vídeo também, eu sempre reposto lá no meu Instagram, então sempre quando vocês forem postar alguma coisa do canal, me marca lá no Instagram que eu sempre tô repostando, tá bom? Obrigada por tudo, em breve teremos um próximo caso, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.